Olá! O trabalho que eu vou apresentar tem como objetivo mostrar a importância da criação de equipes de trabalho multidisciplinares, focando na participação ativa de profissionais de arquitetura e engenharia, atuando no desenvolvimento de um sistema. Eu me chamo Andressa, sou arquiteta urbanista e trabalho no metrô de São Paulo há 12 anos, atualmente na gerência de operações, a GOP. Desenvolvi esse trabalho em conjunto com o Gabriel, engenheiro eletricista, no metrô de São Paulo desde 2011 e que atualmente trabalha na gerência de manutenção, a GMT. Eu vou iniciar contando um pouco do histórico que levou ao surgimento do projeto que a gente vai apresentar. Em 2019, o metrô iniciou contratação para execução de serviços de pequenos reparos, em que empresas terceirizadas passariam a realizar atividades de manutenção civil, hidráulica e elétrica com baixa complexidade, para que as equipes do metrô pudessem focar em atividades mais complexas e especializadas. O que eu vou contar sobre esse histórico é só uma introdução de como o processo foi iniciado no metrô. Para saber mais detalhes, pode consultar o trabalho apresentado, o artigo técnico apresentado na 25ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, é o trabalho T73, Implantação e Gerenciamento dos Processos de Pequenos Reparos, Zeladoria, no metrô de São Paulo, desenvolvido por Melissa Bellato no ano de 2019. Eu vou deixar o link disponível na apresentação. Bom, na ocasião, uma empresa assumiu as atividades da linha 1 azul, junto com um contrato de zeladoria da Gerência de Recursos e Infraestrutura, a GRI. A GRI já tinha know-how em contrato de serviço do tipo Facility em edifícios administrativos. Um sistema interno foi adaptado para separar as solicitações de estação e edifícios administrativos para que uma equipe ficasse encarregada de cuidar especificamente das estações. As outras linhas foram objeto de contratação específica de pequenos reparos, com foco em atender só estações, e com a gestão assumida pela Gerência de Operações da GOP. Os contratos eram separados por local, sendo que um deles atendia as linhas 2 verde e 15 prata, e o outro atendia a linha 3 vermelha. Nesse caso, o fornecimento do software estava contemplado na contratação, o que inicialmente não gerou nenhum problema, porque uma mesma empresa assumiu os dois contratos. Com o decorrer da contratação, a gente começou a se deparar com algumas questões como: se empresas diferentes tivessem assumido os contratos, a gente teria que lidar com dois sistemas diferentes ao mesmo tempo. Além da questão prática de precisar se adaptar à particularidade de cada sistema, o histórico dos pedidos ele não ficaria unificado em uma mesma base para comparativa entre as linhas. E também, com a troca periódica de contratos, o sistema de uma mesma linha podia mudar, demandando sempre um tempo de aprendizado para dominar o uso da nova ferramenta e também proporcionando essa perda de dados e históricos por não ser padronizado com o sistema do contrato anterior. Enfim, a gente percebeu a necessidade de ter um sistema próprio, onde a gente pudesse administrar os pedidos em uma única plataforma, com dados padronizados e histórico acessível. A partir daí, foram iniciadas conversas para o levantamento de necessidades e recursos, que levariam à primeira formação da equipe. Junto com o apoio da Coordenadoria de Planejamento e Suporte Gerencial da GOP e da Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação, a GTI, a gente iniciou encontros periódicos para definir os próximos passos. Para a equipe de engenharia da operação, que era responsável pela gestão dos contratos vigentes, parecia que era uma tarefa relativamente simples criar um sistema que atendesse às necessidades, se baseando na experiência com o sistema da contratada, do contrato vigente, e com as deficiências que já tinham sido mapeadas. Era o que a gente imaginava, né, que seria simples a criação desse novo sistema. Daí foi iniciada a etapa de levantamento
para a elaboração do documento de requisito funcional. Basicamente, a gente se ateve a relatar o funcionamento da ferramenta vigente, incluindo algumas funções como melhoria. E essa foi justamente a primeira novidade para uma equipe composta por engenheiros e arquitetos. O que deveria constar num documento de requisitos funcionais, né? E durante a elaboração do documento, a gente se deparou ainda com algumas outras questões. Por exemplo, a gente tinha clara a ideia de eliminar os formulários impressos e assinados em papel, aqueles que os contratados levavam até as estações para assinar o serviço que tinha sido executado. Mas como na prática a gente ia fazer isso? Essa discussão foi levada para as reuniões de requisitos do sistema. Só que elas deveriam, na verdade, ter sido estabelecidas antes, porque elas faziam parte das definições do negócio. A ferramenta, ela só ia funcionar seguindo as regras que já deveriam estar definidas. Bom, após enviar o documento com os requisitos funcionais, foi iniciada a etapa de elaboração da especificação funcional. Esse documento ele é escrito e desenvolvido pela equipe responsável pelo desenvolvimento do sistema e deve ser aprovado pelos clientes, que somos nós, engenheiros e arquitetos. No documento, são apresentadas imagens prévias das telas, detalhando todos os campos, botões e ações possíveis de se executar nessa tela. É como se fosse um protótipo que vai guiar o desenvolvedor, mas tem os códigos, as regras e as lógicas aplicadas. Também são definidos vários detalhes, como a quantidade e o tipo de caractere que cada campo deve ter, porque isso influencia no layout e na organização das informações na tela. Aí já era bastante novidade para uma equipe de arquiteto e engenheiro. Só que prestes a aprovar esse documento, iniciar o desenvolvimento em si da ferramenta, teve uma pequena mudança no serviço que o sistema ia atender. A princípio, as atividades seriam as mesmas, com a diferença de que elas demandariam uma capacitação de profissionais em normas técnicas que precisam de treinamento e proteção adicional para serem executados. Por exemplo, o NR35, que regulamenta o trabalho em altura, ou a NR33 para espaço confinado. Pelas características do serviço, as atividades, mesmo sendo executadas por outras empresas, deveriam ter o acompanhamento de funcionários do próprio metrô habilitados a fazer esse acompanhamento de forma a evitar interferências com a operação, com passageiros e até acidentes com os próprios prestadores de serviço. E aí, a gente percebeu a necessidade de revisar alguns itens dos requisitos e das especificações funcionais do sistema que já tinham sido escritos e definidos, para que ele pudesse atender de forma mais eficiente a nova proposta. E daí foi tomada a decisão de pausar o processo para avaliar as ações necessárias antes de seguir com o desenvolvimento. A primeira ação foi trazer para mais perto as pessoas da gerência de manutenção, a GMT, porque elas iam administrar esse serviço que a gente passou a chamar de nível 2. As atividades mais simples, ou nível 1, poderiam ser validadas pela própria equipe que trabalha nas estações. São atividades do tipo troca de lâmpada, desentupimento de ralo ou de pia e bacia sanitária. As atividades a nível 2, apesar de serem serviços semelhantes, possuem as particularidades que envolvem riscos. Por exemplo, um ralo entupido, que para ser desentupido é preciso acessar o porão de cabos. O porão de cabos é um ambiente técnico que oferece riscos quando o acesso é feito por pessoas sem o preparo necessário ou sem o treinamento da respectiva NR. Ele oferece risco tanto para quem acessa, quanto para a operação do metrô, caso algum sistema ou equipamento seja acionado ou desligado acidentalmente. Daí a necessidade do acompanhamento técnico profissional habilitado. A partir dessa diretriz, de que os pedidos nível 1 teriam a gestão feita pela GOP e os pedidos nível 2 pela GMT, foram necessárias algumas alterações nos perfis de acesso do sistema, incluindo o perfil de técnico fiscal que antes não estava pensado. Assim, os pedidos de nível 2,
eles só podiam ser aprovados por usuário com esse perfil técnico, ou um perfil superior de gestor de contrato, enquanto os pedidos de nível 1 podem ser validados por qualquer solicitante, pelo próprio solicitante. A gente percebeu que atender essa demanda trouxe uma complexidade maior em algumas funções do sistema e precisaríamos pensar um pouco melhor nas regras de lógica, tendo junto o olhar da arquitetura e engenharia que faz a gestão do processo, mas também aprendendo muita coisa sobre o sistema. Bom, eu vou explicar brevemente como que o sistema foi pensado. Antes de tudo, é necessário cadastrar os serviços que podem ser solicitados por esse sistema. O cadastro de serviços segue uma espécie de hierarquia. Primeiro deve ser selecionada a natureza, se é civil, elétrica, hidráulica, depois a subnatureza e, por fim, o sintoma finalidade. A seleção da subnatureza só é liberada depois da seleção da natureza, e o mesmo acontece com o sintoma finalidade. Ele só é desbloqueado quando a natureza e a subnatureza já tiverem sido selecionadas. E o exemplo que eu coloquei é esse de natureza elétrica, subnatureza chuveiro, sintoma finalidade chuveiro queimado. No cadastro do serviço já é definido qual que é o nível de atendimento, se é nível 1 ou se é nível 2. E por isso, o solicitante não precisa necessariamente saber que tal serviço é nível 1 ou nível 2. Com base na seleção do sintoma finalidade, o serviço já carrega essa informação de nível de atendimento. Todos esses serviços cadastrados ficam gravados num banco de dados e eles devem ser vinculados aos contratos. Para que o sistema saiba qual contrato atende aquele serviço, é preciso que algum dos contratos cadastrados no sistema e vigentes atenda a combinação serviço e local. Então, para cadastrar contrato, primeiro devem ser vinculados todos os locais de atendimento desse contrato, todas as estações que esse contrato atende, e depois vinculados todos os serviços atendidos por esse contrato. Também são vinculados os usuários externos e internos que têm os perfis de acesso determinados, que são de solicitante, de técnico fiscal ou de gestor do contrato. Os solicitantes devem acessar a ferramenta com o mesmo usuário usado para fazer acesso à rede do metrô. Para abrir pedido, o solicitante seleciona o local de atendimento e o tipo de serviço, natureza, subnatureza, sintoma, finalidade, e ao verificar que algum contrato cadastrado vigente atende essa combinação, ele preenche automaticamente os dados do contrato e da contratada que vão atender aquele pedido. E aí, cada contratada, ela só pode visualizar os pedidos vinculados ao contrato correspondente a ela, através do vínculo de usuários no contrato que eu falei agora há pouco. Então, cada contrato precisa ter vinculados usuários, locais e serviços. Bom, agora um pouco do fluxo do pedido. As ações que podem ser feitas em cada pedido dependem do perfil de acesso que está logado no sistema. Os solicitantes abrem o pedido e podem editar esse pedido enquanto o status dele for aberto. Caso a contratada já tenha iniciado o atendimento, não é permitido que o solicitante faça qualquer alteração no pedido, partindo do pressuposto de que já existe uma equipe programada ou deslocada até mesmo para fazer esse atendimento. O perfil externo, que é o perfil da contratada, ao receber os pedidos, ele só pode fazer duas coisas no pedido, que é colocar ele em execução ao iniciar o atendimento e depois sinalizar que o pedido foi atendido e o status dele muda para solucionado, parando a contagem do prazo. Para solucionar os pedidos, é preciso preencher os materiais e mão de obra que foram usados no atendimento. Esses dados também são cadastrados no contrato e ele exibe o saldo conforme os pedidos vão sendo atendidos.
Após um pedido ser solucionado, o usuário com perfil externo não consegue mais fazer alteração nesse pedido e o usuário com perfil interno deve fazer o encerramento do pedido no sistema para validar aquele atendimento, que foi sinalizado pela contratada com o status solucionado. Para pedido de nível 1, qualquer solicitante pode fazer a validação. Já para pedido de nível 2, só o perfil técnico fiscal pode fazer essa validação. Todas as ações executadas no ciclo de vida do pedido ficam registradas no histórico. A data, a hora, o usuário e qual ação ele executou. É possível também incluir fotos, vídeos e textos durante todo o andamento do pedido até o encerramento. Em linhas muito gerais, é assim que o sistema deve funcionar. Mas para cada uma dessas funcionalidades trabalhar corretamente, foi preciso pensar em cada detalhe, em cada regra e relação que um item tem com o outro. E isso foi um grande desafio para engenheiros e arquitetos. Antes do sistema ser colocado no que é chamado ambiente de produção, que é o para valer, os testes são executados no ambiente de homologação, que é como se fosse um cenário fictício, onde nós, clientes, e os desenvolvedores fazemos diversos testes. Bom, e quais são as lições aprendidas depois disso tudo? A primeira é aquele senso comum de que para você mandar fazer alguma coisa, é preciso você saber fazer. A troca do conhecimento das equipes de arquitetura e engenharia que solicitou o sistema com a equipe de desenvolvimento é muito intensa, ela acontece o tempo todo. Quando o sistema entra em teste, a gente percebe, putz, ficaria melhor se isso tivesse sido feito de outro jeito. Daí, a grande importância de planejar. Vale investir tempo planejando. Na verdade, o tempo de planejamento poupa o tempo que é gasto depois nos retrabalhos. Por isso, não basta ser cliente e querer um produto. Para que esse produto atenda às suas necessidades de forma eficaz, a participação do cliente durante todo o processo é fundamental e por isso existe uma grande troca. Outra grande lição aprendida, talvez a maior delas, eu diria que é o envolvimento de todas as partes interessadas no projeto desde o início. Ainda que com a frequência e o nível de detalhes seja menor, seja diferente entre esses interessados. A gente teve nesse projeto, talvez, 3 grandes marcos onde foram identificados esses gaps. O primeiro foi quando a gente precisou pedir para a área responsável por treinamentos que elaborasse o treinamento, o tutorial, para orientar os usuários da ferramenta. Sem a participação dessas pessoas desde o início do processo, a gente acabou precisando retomar, contextualizar e explicar todo o conceito e as funções do sistema que eles nem conheciam. Bom, o mesmo aconteceu quando foi iniciada a montagem de gráficos e tabelas através do Power BI, para possibilitar a gestão dos contratos. A ferramenta ela não foi desenvolvida para gestão, ela foi desenvolvida para ter o ciclo de vida do pedido. A equipe de desenvolvimento do BI não participou de todas as etapas de desenvolvimento e não teria como ela entender grande parte das informações e dos dados das tabelas, dos bancos de dados, sem conhecer o sistema. Bom, por fim, a participação do próprio usuário do sistema no dia a dia, tanto a parte de gestão quanto a parte de solicitação. A gente fez uma ferramenta para um contrato que seria gerido por outra área e que não participou da concepção do sistema. Na hora de usar, rotineiramente, chegava a não concordar com algumas diretrizes que foram desenvolvidas no desenvolvimento. Bem, a conclusão que a gente tira é fundamental mapear todas as partes interessadas e gastar bastante tempo planejando para que a execução do projeto, ainda que não seja perfeita, porque ela não vai ser, tenha menos retrabalho. Para esse sistema, a gente fez uma lista chamada de backlog e melhorias futuras. E esse trabalho em si é um grande registro de lições aprendidas. Mais do que mostrar o resultado final,
a nossa intenção era de compartilhar todo o processo e mostrar as dificuldades e aprendizados em uma equipe multidisciplinar composta por diversas disciplinas, né? Uma equipe multidisciplinar com engenheiros, arquitetos, desenvolvedores de sistemas, solicitantes e prestadores de serviço, enfim. Bom, era basicamente isso que a gente tinha para falar sobre esse trabalho. A gente agradece inicialmente o metrô e as nossas gerências de operação e de manutenção, especialmente pela oportunidade de a gente poder participar de um projeto como esse. A gente agradece imensamente a GTI, ao time de analistas e desenvolvedores terceirizados, que foram e ainda estão sendo parceiros nessa caminhada. E, por fim, na tela, eu destaco alguns nomes de pessoas que foram imprescindíveis para o sucesso dessa empreitada que ainda não chegou no fim. Eu deixo nossos contatos, caso alguém tenha alguma dúvida ou queira mais alguma informação, e agradeço bastante a atenção de todos. Muito obrigada.